Então, gente, eu estou aqui para fazer uma outra análise literária. Dessa vez é sobre um livro que eu li no ano passado, literalmente no ano passado inteiro, porque eu demorei 12 meses para ler ele, que se chama Guerra e Paz, do Leo Tolstói. Ele é um livro bem grande, tem entre 1.200 e 1.500 páginas, dependendo de qual edição você pegar. Foi o primeiro livro que eu li, assim, grande em inglês, por isso também que eu demorei tanto tempo para conseguir ler. Ele é um livro da literatura russa, de 2 séculos atrás, foi escrito lá por 1860, ou seja, há muito tempo. E ele é feito para representar, o Leo Tolstói, ele era um russo que fez esse romance para representar a história da época das invasões napoleônicas da Rússia. Então, a história em si, ela se passa na Rússia imperial czarista de 1805 a 1812, quando teve as invasões napoleônicas da Rússia, na época em que a Rússia ainda era um estado feudal. Então isso é um grande contraste com a nossa realidade, você lê essa parte de como eram as coisas na época do feudalismo, onde havia servidão, que é bem diferente da escravidão, de certa forma, porque você tem um contexto de que não é como se as pessoas estivessem obrigadas a estarem lá, é uma coisa meio naturalizada, como se tipo elas estão lá porque Deus quis, porque era mais ou menos assim, né? Essa questão imperial e da servidão, vassalagem e tudo mais. Também nesse livro é retratado a queima de Moscou durante a invasão napoleônica. Tolstói é um escritor, assim, magnífico. Por mais que o livro tenha, então, 1.500 páginas, seja muito longo, ele não é um livro enrolado, ele não são 1.500 páginas enrolando uma história. Não, ele é um livro muito bem desenvolvido e ele é bem peculiar, porque você vai ter, de certa forma, um romance envolvendo algumas famílias aristocráticas principais, que inclusive é uma contraposição que dá para se fazer ao outro livro que eu já fiz uma análise aqui, que é Gente Pobre, do Dostoiévski, mais ou menos do mesmo período, também é do século XIX, se não me falha a memória, e que conta a história de pessoas justamente mais pobres, né? Enquanto que Guerra e Paz é retratado na aristocracia russa. Uma aristocracia que falava francês, isso é importante ressaltar, justamente porque era visto como uma língua mais chique, era a língua da aristocracia europeia toda, né? E é tratada essa parte da língua no livro, inclusive, como que com a invasão napoleônica, a aristocracia russa passou a meio que se impor falar russo de volta, como uma contraposição à invasão francesa ao território deles, né? Tolstói coloca tanto uma parte de romance de algumas famílias dessa aristocracia, capítulos sobre história mesmo, e nessa parte de história Tolstói faz uma grande crítica aos historiadores, porque ele era um grande defensor do czar Alexandre, que era o imperador da época na Rússia. E ele dizia que que foi o imperador no caso da época, na invasão napoleônica, que ele escreveu isso 50 anos depois, né? E ele dizia que os historiadores só falavam bem do Napoleão e falavam mal do Alexandre. Então ele faz muitas críticas à historiografia, aos historiadores. Ele faz uma grande análise determinística, então ele basicamente diz, não, que tudo aconteceu com Napoleão por causa do contexto, tudo acontecia com Alexandre por causa do contexto. Ele retira toda a noção de livre-arbítrio dos participantes, tanto esses principais e reais, né, o czar e o imperador francês, quanto das próprias personagens ficcionais que ele cria. Elas não são tão dotadas de escolhas. Em todo momento ele diz, tipo, ela fez isso por causa daquilo. Ela não escolheu isso. Meio que foi imposto a ela, certo? E isso é uma característica muito peculiar e muito crítica que o Tolstói faz dos historiadores dessa época. É como se ele isentasse a culpa de todas essas pessoas, dissesse que tudo aconteceu por conta das circunstâncias, né? E, então, junto com essa parte de romance e história, tem a parte da guerra. Então, além dessas críticas que ele faz aos historiadores, ele vai em diversos momentos retratar partes das guerras. Muitas dessas partes não são ficcionais, são realmente o que aconteceu, de acordo com cartas que ele leu, de acordo com relatos de como foi a invasão de Viena, de como foi, daí isso na Áustria, né? Se não me falha a memória, de como foi a invasão de toda a Europa Oriental antes de ser invadida a Rússia. Então você tem capítulos que vão ser bem tecnicistas de como acontecia a guerra na época, que era bem diferente de hoje em dia. Tinha ainda recém um surgimento de um maior uso da pólvora nas guerras, que é muito retratado. Nessa parte militar,
é feito um grande contraponto entre o que representava Napoleão e o que representava o Império Russo. Napoleão vinha com o tecnicismo, isso. De ele não era uma pessoa que foi indicada por Deus para estar lá. Os generais dele não eram indicados por Deus. Não, eram pessoas técnicas que tinham capacidade e que por isso lutavam muito bem. Enquanto que, no lado russo, você tinha os generais, quem comandava tudo, eram o quê? Eram condes, eram príncipes, eram pessoas com títulos de nobreza. Então elas não estavam lá porque elas eram técnicas naquilo, porque elas realmente faziam bem aquilo. Eles estavam lá mais como uma noção de dívida, digamos assim, por causa desses títulos de nobreza. E é feita essa grande contraposição a respeito disso. Além disso, ele conta sobre 3 personagens principais, que são o Conde Pierre Bezukhov, que ele vira conde durante o romance por causa de um pai que ele teve, de um relacionamento extraconjugal. O pai dele era conde, a mãe dele não, mas o pai dele conseguiu que o imperador reconhecesse ele como herdeiro legítimo. Então ele virou conde. E ele virou rico, assim, do nada. E o Pierre, ele tem grandes reflexões durante o livro, porque o livro é longo, então ele tem bastante reflexões, né? Na qual o próprio Tolstói colocava na figura do Pierre reflexões que ele havia tido na vida. Tanto que nas notas do livro, em muitos momentos é dito, não, essa reflexão foi por causa que quando o Tolstói estava escrevendo, ele estava com depressão, relatando a parte de tal coisa. Então ele vai ter muitas reflexões durante a vida. Ele inclusive vai ser retratado a chegada da maçonaria na Rússia. O Pierre vai se tornar maçom, vai se tornar um entusiasta. Ele vai deixar de ser uma pessoa que era ateia, no caso, para se tornar um maçom e defender os ideais de liberdade que a maçonaria representava. Só que o problema é que a maçonaria ela era francesa, em boa parte. E como você estava tendo um grande combate a Napoleão e aos ideais franceses, ela era muito escondida também. Então você tem uma grande representação desses choques culturais, choques de realidades de um passado da época moderna ainda, contra a contemporaneidade que representava Napoleão, contra os ideais da Revolução Francesa. Então você tem toda uma grande embate do próprio Pierre consigo mesmo em relação a libertar os seus servos, a dar acesso à educação e saúde para eles, e a maneira como os próprios servos achavam isso estranho, porque eles ficavam tipo, meu pai foi servo, eu sou servo e meu filho será servo, isso está tudo correto, porque é assim que foram colocados, Deus colocou as pessoas na Terra. Era aquela noção de, eu não lembro agora exatamente a palavra, de que cada um nascia numa classe e ficaria para lá pro resto da vida porque era o destino dela. Enquanto que justamente essa parte maçônica e francesa que o Pierre representava combatia isso, certo? E os outros 2 personagens principais são o príncipe André Bolkonsky e a princesa Natasha Rostova. Todos esses 3 têm, digamos que são um triângulo amoroso. Em alguns outros momentos o príncipe André gosta da Natasha, em outros momentos, no final, sem dar spoiler mais, o Pierre também passa a gostar da Natasha. E você tem muito uma noção de como era o papel da mulher na sociedade russa da época. O papel da aristocracia também. Então, você vê uma coisa que me incomodava um pouco, é porque, tipo, Natasha era uma adolescente ainda, enquanto que os outros 2 eram adultos, assim, bem mais velhos. E ela ficava completamente iludida. Nesse momento você se identifica com Natasha, mas é quase exagerado. É tipo, ela viu um dia uma pessoa, conversou por 10 minutos e depois ele está sofrendo perdidamente porque ela está apaixonada, é o amor da vida dela, ela vai morrer. Porque ela não consegue ficar com o cara. Eu estou sendo exagerado, no caso, ela vai morrer realmente por causa disso. Mas então tem toda essa questão do ponto em que é superficial até que ponto que aquilo é atribuído naturalmente à figura feminina da época. Enquanto que você tem, então, também uma representação da aristocracia, que era uma aristocracia que gastava horrores de dinheiro. Você fica assim, assustado. Tipo, a pessoa tinha bobo da corte nas casas. A pessoa tinha 300 funcionários, os aristocratas. E eles falando sobre como eles estavam falindo e morrendo sem dinheiro. E daí você olha pra isso e você fica tipo, amado.
É realmente um choque de realidade você ler um livro de uma época tão para trás no sentido de antiga. Tem 2 séculos esse livro, basicamente, e é por isso que eu recomendo muito que ele seja lido. Porque é um livro que vai te trazer uma noção da sua própria realidade. Se você não conhece o seu passado, não o seu passado exatamente, mas o passado do mundo, da humanidade, você não consegue fazer uma análise e observar quais são as diferenças com o presente. Você não percebe qual é a realidade do presente em que vivemos, em tudo que mudou, em relação à servidão, em relação às liberdades, em relação a essa questão tecnicista que o Napoleão representava, essa mudança do direito divino, do estacionamento entre classes sociais, das pessoas nascerem e morrerem na mesma classe. Essa questão de determinismo que o Tolstói emprega muito e que ele faz então essa crítica aos historiadores, quase que isentando tudo de culpa. Todos os personagens dele são todos pontos extremamente interessantes da obra do Tolstói, Guerra e Paz. E é por esse e diversos outros motivos que eu indico muito a leitura desse livro magnífico, que é Guerra e Paz. Como eu disse, ele é grande, ele demora bastante para ler, mas vale muito a pena, porque ele não é um livro que vai ser uma enrolação. Não, ele tem um desenvolver muito grande. Ele tem capítulos que vai falar só do romance entre esses personagens, vai ter capítulos que vai falar só da guerra, vai ter capítulos que vai falar de críticas, de análises do Tolstói sobre a história. As notas que são adicionadas no livro são muito boas, que vão justamente pegar e te dar uma noção de que por que o Tolstói escreveu aquilo. Que cada personagem representava uma pessoa, às vezes, da vida dele. Esses 2 personagens principais, o Conde Pierre e o Príncipe André, eles representam ambos juntos a personalidade do Tolstói em diversos momentos. E isso tudo é retratado nas notas. E é por isso que é extremamente interessante esse livro, e é por isso que eu indico muito, muito mesmo a leitura desse livro maravilhoso, que é Guerra e Paz, do Leo Tolstói. E, enfim, se vocês gostaram, né, curtam, digam aqui embaixo o que vocês acharam, leiam esse livro maravilhoso e compartilhem com quem vocês acham que vão gostar também.